Olá, eu posso te ajudar? Quando eu pensei nessa frase, eu me lembrei daquelas camisetas, né, das pessoas que trabalham nos corredores dos mercados, que geralmente está escrito na costa, assim, né? Posso te ajudar? Posso ajudar você? Por que é que a gerência, os proprietários do mercado entenderam que faz sentido essa camiseta, né? Porque, de repente, você está ali no corredor precisando de ajuda e não sabe onde conseguir, e você vai ter aquele oásis em meio ao deserto, a ajuda no momento de necessidade. Você vai perguntar para quem sabe, olha, onde está tal produto, né? E já vai receber a notícia de onde se encontra, se tem ou se não tem, vai resolver o seu problema. Todos nós precisamos de ajuda. Por mais que tenhamos dificuldade de assumir, você sabe que não dá para viver numa ilha sozinho, né? Ou se você for viver numa ilha solitária, tudo bem, mas você vai abrir a torneira lá e não tem água. Tem que ter alguém trabalhando para ter água, né? Vai acionar o interruptor e não tem energia. Você precisa que alguém providencie essa energia para você. Você vai colocar o lixo lá fora e ninguém vai pegar, né? Existem várias coisas que você vai precisar e não tem quem faça. Existem profissionais que você depende de um serviço específico e de repente não tem, porque você precisa de ajuda. Talvez nós nos acostumamos tanto a trocar essa ajuda por dinheiro que nos esquecemos que precisamos de ajuda. Não, eu não preciso de ajuda de ninguém, o que eu preciso eu compro, né? Eu providencio, mas nenhum de nós vive sozinho e todos precisamos de ajuda. E eu estou pensando nisso porque é muito comum nós entendermos que já que não precisamos de ajuda, não precisamos ajudar também. Por que se dedicar a ajudar outras pessoas? Deixa elas que cuidem dos problemas delas. Cada dia mais nós pensamos assim, né? Que cada um cuide dos seus problemas, que cada um se vire com as suas necessidades. Eu tenho que olhar para a minha vida e o problema do outro é o problema do outro. Mas a Bíblia sempre nos leva a olhar para o outro como um irmão, amar o outro, né? E atender às necessidades do outro como nós amamos a nós mesmos e atendemos às nossas necessidades. Para o contexto bíblico, para Jesus, o problema do outro é meu problema, né? A preocupação do outro é minha preocupação, a necessidade do outro é minha necessidade. Então eu tenho que ajudar. Eu estou pensando com você nesse tema de ajuda, porque hoje nós estamos lendo o texto do primeiro livro das Crônicas, os capítulos 22 e 23, e nós temos o relato aqui de que o templo do Senhor deve ser construído. E Davi já falou que queria construir o templo. Deus já falou para Davi que não permitiria que ele construísse, ele não tem autorização para construir o templo do Senhor. E Deus diz que quem vai construir é Salomão. Ou seja, Davi, o templo não é problema seu, o templo é problema de Salomão. Salomão que vai construir, Salomão que vai cuidar disso. E quando Deus fala para Davi que o templo é problema de Salomão, né, que é trabalho de Salomão, é função de Salomão, que Davi não vai fazer, o que é que Davi faz? Ele poderia virar as costas e falar, então tá bom, deixa para lá, deixa Salomão cuidar dos problemas dele, né? Nós vimos recentemente aqui no livro dos reis, um rei que pediu tempo a mais de vida e depois ele teve a notícia de que as ações dele trariam prejuízos para o reino, trariam destruição, e ele falou assim, problema de quem estiver aqui, eu já vou ter morrido. Agora nós temos em Davi uma atitude inversa. Davi fala, tudo bem, não sou eu quem vai construir o templo, Deus não me deu esse privilégio, mas ele diz que vai ser Salomão, e a pergunta é, como eu posso ajudar? E Davi ajuda, mas ajuda muito. Davi ajuda coletando os materiais necessários, juntando os recursos, mas tanto recurso, que tem itens como bronze, por exemplo, que não consegue ser medido. Ouro e prata somam valores, sim, pesos exorbitantes, né? São medidos em quilos, em toneladas. E materiais como ferro, bronze e madeira, nem dá para ser medido, de tanto material que Davi ajunta para o templo do Senhor.
Davi chama Salomão e fala: Salomão, essa responsabilidade é sua, e eu já comecei aqui, ó, e que Deus abençoe você, que Deus te use, que Deus te dê sabedoria para que você preste atenção na lei do Senhor. Porque se você prestar atenção na lei do Senhor, você vai conseguir fazer tudo que é necessário ser feito. Que o Senhor te dê sabedoria para guiar. Você tem muitos profissionais aqui. Então você vê Davi preocupado em como posso ajudar. O que posso fazer para ajudar, para colaborar. Porque o problema do meu filho é meu problema, né? Na verdade, a intenção de construir o templo, de causar o bem para o povo de Deus, né? De construir algo que o povo de Deus use, que agrade a Deus, é a intenção de Davi. E tudo bem se não for eu, será outro, eu vou ajudar esse outro, eu vou fazer tudo o que é necessário. Se você quiser conferir comigo na leitura de hoje, hein? Né? Dia 16 de julho, a nossa sequência aqui da Bíblia 365, você vê no primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, que Davi define o lugar lá no versículo 1 e fala: esse é o lugar. E no versículo 2 você tem Davi mandando preparar as pedras, pega uns estrangeiros para preparar as pedras. No 3 providenciou grande quantidade de ferro para fazer os pregos e deu prego para dobradiça, né? Deu tanto bronze que não se podia pesar, e também providenciou inúmeras toras de cedro. Davi fala lá no versículo 5, eu começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes da morte, né, Davi ajuntou grandes quantidades de materiais de construção. Ele chama Salomão no 6 e começa a dar ordens para Salomão, falando: vai, tenha fé, tenha coragem que Deus chamou você, enfrente com responsabilidade, essa missão é sua, mas Deus falou que vai fazer, então que o Senhor seja com você, lá no versículo 11, que o Senhor te dê sabedoria, no versículo 12, entendimento. Sabedoria e entendimento para quê? Para ser um bom construtor? Não, sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor. E se você for cuidadoso em conduzir a construção, não, cuidadoso em obedecer os decretos e estatutos que o Senhor Deus ordenou a Israel por meio de Moisés. Então, se você for cuidadoso para obedecer, será bem sucedido. Seja forte, seja corajoso. Tem um relato no 14 de Davi falando: eu trabalhei para juntar os materiais, e olha o que diz aqui: 3.500 toneladas. Você tem que parar para você entender o que é isso, né? 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas, 10 toneladas. Carga de um caminhão, né? 50 toneladas, já passou a carga de uma carreta. Aí tá 100 toneladas, algumas carretas aí, 3, né? Carretas, 4 carretas, dependendo do tamanho das carretas. 300 toneladas de ouro. Eu estou falando em quase 10 carretas aí. Agora multiplica isso por 10. 3.500 toneladas de ouro. Gente, não dá para ter noção de onde isso foi armazenado. É muito, mas muito ouro. E de prata, 35.000 toneladas. Não dá para calcular, a gente não sabe o quanto é isso. É muita, mas muita coisa. E ele fala também: juntei madeira, pedra, tanto ferro, bronze, madeira e pedra, que não dá nem para calcular, não dá nem para contar. Olha o quanto Davi ajudou. Tudo isso porque Deus falou que não era problema dele, que o filho faria. E o Davi só teve um pensamento: como posso ajudar? E por causa do trabalho de Davi, por causa do trabalho de Salomão, foi construído o templo do Senhor tão famoso, né? O templo de Salomão. Já pensou como você pode ajudar? Talvez você fale assim: não, mas eu quero que o templo leve o meu nome, eu estou preocupado com isso. Essa é a menor coisa. Não seja mesquinho. Não queira fazer as coisas só para você, e se não for para você, se não for para o seu nome, você tira o cavalo de campo, não. Ajude. Olhe as coisas que Deus quer fazer ao seu redor e ajude. Talvez você não seja o protagonista, talvez aquilo não leve o seu nome, talvez você não seja o administrador, talvez você seja por um tempo, como Davi foi por um tempo aqui, o protagonista, mas depois Deus falou: não é com você esse negócio. E a pergunta dele, a atitude dele é: como posso ajudar? Que eu e você tenhamos a mesma atitude, que ajudemos. O que for necessário,
né, para o que o Senhor quiser fazer, que nós possamos nos envolver, não pela nossa glória, mas pela glória dele, para que o nome dele seja engrandecido. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê força, atenção para que você siga atentamente todos os mandamentos de Deus e seja um servo útil que ajuda. Foi uma bênção ler com você mais um trecho da Bíblia. Espero você aqui na nossa próxima leitura, se Deus quiser. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se você está inscrito no canal e se não tem a Bíblia 365, corre comprar e vem ler a Bíblia com a gente, tá? Até a nossa próxima meditação aqui, se Deus quiser.